Fala galera, CryptoVlog 137B, vamos acompanhar ao vivo aqui, daqui a exatamente um minuto, fechamento do gráfico mais importante de todo o mercado cripto, gráfico semanal do Bitcoin. E antes dele fechar rapidinho, vamos dar uma olhada no diário e porque eu acho que no curto prazo, ou seja, na próxima semana a gente vai ter uma correçãozinha. Basicamente porque o Stochastic RSI no diário já está aqui em cima e a tendência seria ele, na minha visão, fazer essa mesma correção que ele fez aqui. Vou botar aqui, ó, fazer essa mesma correção que ele fez nessa descida, uma correção que durou do dia 18 de setembro até o dia 25, uma correção de uma semana, e o Bitcoin perdeu ali de 117, foi até 108 mil. Não acho que volta para 108 mil. Vamos passar aqui para o semanal para pegar ao vivo. Aqui, ó, vai ser exatamente aqui, vai atualizar. E aí a gente vai ter uma previsão do que vai rolar no médio prazo. Vai atualizar 9 em ponto aqui no Brasil. Ó, atualizou. E atualizou bonito demais, era isso que na verdade eu estava quase certo que iria acontecer e acabou acontecendo. E isso aqui é o Stochastic RSI, nosso indicador para chimpanzés, um indicador de momentum que nos dá duas grandes oportunidades por ano no Bitcoin e nas altcoins, e seguimos firme para o alto. Eu fiz essa projeção aqui em vermelho com o que eu acho que é uma projeção aproximada do que pode acontecer no futuro próximo. Se a gente continuar nesse ritmo, o Bitcoin chegaria na all-time high desse ciclo ali pelo meio de novembro, daqui a uns 40 dias. É o que eu realmente imagino. Entre 30 e 50 dias, Bitcoin vai chegar no all-time high. E eu vinha falando isso desde julho, desde antes de eu ir para Bali em agosto. A gente teria uma grande oportunidade de compra, porque a gente estava fazendo esse caminho de descida aqui, de correção do preço do Bitcoin. Começamos o caminho para cima um mês e 5 dias atrás, dia 1º de setembro. Desde então, a gente bateu agora o all-time high de novo, né? Ontem, 125 mil dólares. E seguimos bonito, tá ficando bonito. E o que eu venho falando para vocês nos últimos dois vídeos, no vídeo de ontem de noite e no vídeo de hoje de manhã, é que a gente até pode ter uma tendênciazinha de correção no curto prazo. Mas do jeito que esse semanal tá, ele vai prevalecer. E por mais aí que a gente tenha uma correção de 3, 4, 5 dias, o médio prazo vai prevalecer e o Bitcoin vai seguir esse caminho aqui de alta. É muito difícil que a gente não tenha a all-time high desse ciclo ainda, não vai ficar nesses 125 mil aí pelas próximas semanas. Não sei se a gente vai a 150, a 200, quem sabe a 250. Honestamente, não faço ideia do preço que a gente vai parar, mas acima desses 120 mil a gente não tem teto. A gente pode ir até a lua, vai depender da euforia do mercado, da empolgação do mercado, da quantidade de dinheiro burro entrando no mercado. E aí vamos ver até onde a gente vai. Bom, isso é a minha projeção para o Bitcoin. Você pode discordar de mim, você pode pensar de outra forma, você pode usar outros indicadores. Aqui no CryptoVlog a gente fala de forma simples de cripto, usando RSI e Stochastic RSI. Foi a forma que eu encontrei de operar o mercado mais simples e mais assertiva, e vem dando certo. Eu peguei essa altinha de uma semana agora no curto prazo, nas minhas shitcoins favoritas, que não valem porra nenhuma, como eu sempre falo. Eu entrei nelas, comecei a entrar com mais força aqui por volta do dia 25 e ainda tô com elas. Eu desalavanquei praticamente tudo, mas eu resolvi manter minhas posições porque, como eu estava imaginando que o Bitcoin ia fechar no semanal forte, desse jeito que está fechando, a verdade é que a qualquer momento a gente pode ter um empurrão para cima forte que vai iniciar a altcoin season, que eu sigo certo de que vai rolar. Vou mostrar aqui o gráfico de Others, que são todas as altcoins excluindo o top 10, ou seja, excluindo Solana, excluindo Cardano, Binance, Ethereum, enfim. No diário, ó, Dzinho aqui de diário, a gente tá entrando numa possível correção. A gente teve toda essa subida aqui desde o dia 25,
Market cap das altcoins saiu ali de 289 bilhões de dólares e chegou até 330 bilhões de dólares, mais de 10% de subida aí. E agora a gente está entrando no momento de correção de curtíssimo prazo. Nada preocupante se você não está alavancado, se você não corre risco de ruína, de perder tudo que você botou. Eu, nesse momento, eu seguraria, porque honestamente, a qualquer momento a gente pode entrar numa explosão absurda. Agora, se você está alavancado, firme e já lucrou bastante nessa semana, eu realizaria uma parte do lucro, foi isso que eu fiz. Desalavanquei e acho que foi mais prudente, porque é possível que esse movimento aqui dure uma semana. E você sabe, né? Quando o Bitcoin desce com calma, altcoins despencam com vontade. O medo é muito maior nas shitcoins do que no Bitcoin. E aí eu vou mostrar shitcoin a shitcoin aqui. Acho que eu tenho como está o diário, ó. Ethena corrigindo, Illuvium corrigindo, Neo também corrigindo, Pendle, tá tudo corrigindo. Pengu, né, nossas meme coins queridas, Pengu ainda está no finalzinho dessa tendência de alta aqui no diário. O diário acabou de fechar também, 9 horas, né? Pengu ainda num último respiro, mas deve seguir a tendência do mercado. Uma correçãozinha de leve essa semana. Pepe já indicando que vem uma correçãozinha de leve aí. No mínimo, assim, que não vai explodir nos próximos dias. Amanhã, depois, é muito difícil que isso aconteça. E Virtuals também. E aí, por que eu acho que o Bitcoin está muito mais pronto para explodir do que as altcoins? Basicamente por causa do gráfico semanal de quase todas as altcoins. Nesse caso aqui, Virtuals. Enquanto o Bitcoin... Ó, vou mostrar o Bitcoin para vocês verem a diferença. Só ver se está gravando direitinho. Tá? Enquanto o Bitcoin aqui no Stochastic RSI já está há 1, 2, 3, 4, 5 para 6 semanas nessa tendência de alta de médio prazo. Virtuals, por exemplo, está tentando, mas não vai, não consegue sair aqui debaixo do patamar de 20. E Virtuals é umas ainda em que o gráfico está melhor, mais convidativo para as altcoins. E, além de tudo, Virtuals ainda tem essa resistência aqui absurda desde dezembro do ano passado, que, na minha opinião, sempre na minha opinião, no momento em que ela romper essa resistência aqui de quase um ano, vai estourar. Até fiz essa projeção em vermelho aqui. Acho que vai estourar, vai pelo menos voltar para as máximas históricas do ano passado aí de 4 dólares e pouco, quase 5 dólares. Mas, por exemplo, Pepe, no semanal. Pepe ainda está no caminho de descida. E você pode ver que a última vez que Pepe entrou num caminho de subida foi no início desse ano. Por isso que eu falo, o Stochastic RSI mostra pra gente duas oportunidades grandes por ano. São as oportunidades no semanal. Pepe, aqui no dia 10 de março, começou a fazer o caminho para cima. E nesse dia 10 de março estava valendo um monte de 0,581. Enquanto fez esse caminho de subida aqui no semanal, chegou a valer um monte de 0,16. Ou seja, multiplicou por 3. Por 3. Se você não tivesse alavancado, tivesse botado lá 10 mil reais, você teria tirado 30 mil reais. Então, está se armando aqui essa grande oportunidade também. E como eu não sei em que momento isso vai começar, eu vou seguir comprado nessas moedas, porque, honestamente, essa movimentação aqui de 8, né, até 16, depois que explodir mesmo, não vai ser nada. Vai parecer que ficou se movimentando em linha reta aqui durante praticamente um ano. Pengu também terminando seu caminho aqui para baixo, fechando essa tendência de baixa. Você vê que desde que o Stochastic RSI cruzou no final de julho, Pengu está nessa bandeirinha de alta aqui e não consegue sair daqui. Não desceu com tanta força, mas mesmo assim, ó, saiu de 0,043, perdeu 50% de valor, é muita coisa, né? No gráfico não parece tanto aqui, mas 50% de valor perdeu nessa queda. Mas isso aqui é uma queda longa, no semanal. Essa queda que a gente está entrando agora no diário, não acho que vai corrigir dessa forma. É só uma continuação dessa correção que já está rolando aqui desde o final de julho. E Pengu, como eu já mostrei para vocês em outros vídeos, tem essa formação aqui da xícara com a alça, que é
uma formação bullish otimista muito potente. No momento que a gente quebrar essa alça aqui, a tendência é ir buscar isso aqui de valorização, pelo menos, que é uma valorização que saía do 0,012 até o 0,45, ou seja, 3,5 centavos para cima, né? O que levaria ela pelo menos aqui aos 70, 75 centavos. Mas a verdade é que eu acho que a hora que explodir mesmo a Altcoin Season, Pengu e quase todas as outras vão muito mais, um alvo muito superior a todas as análises técnicas. Aí entra a euforia, o mercado fica totalmente irracional e vai tudo para a lua. E a gente está chegando nesse momento. Pendle aqui no semanal, você vê, ainda está mais atrasada, ainda talvez seja uma das últimas a explodir. É claro que não dá para garantir, ela pode virar logo junto com as outras. Mas assim, não está bonito, não está prometendo uma explosão rápida, Pendle. Você vê que aqui em março, né, quando o Stochastic RSI no semanal virou, um mês de explosão e Pendle saiu de 2,07 e foi aqui até o cruzamento para 4,71, ou seja, mais do que duplicou, né? É isso que eu estou esperando, essa segunda oportunidade do ano, para alavancar tudo de novo, e aí eu vou alavancar realmente com mais força do que eu alavanquei agora nessa subidinha da semana passada, que vocês vão ver, essa subidinha foi simplesmente uma subidinha perto do que vai acontecer quando o semanal de tudo virar. NEO, você vê, tá mais atrasado ainda, NEO, por isso que não sobe essa bosta de jeito nenhum, fica aqui embaixo, não sai de 5, 6 dólares, mas em algum momento vai andar, eu acho, e aí vai rolar uma explosão parecida com a que rolou no final do ano passado, em que a moeda saiu aqui de mais ou menos do valor que a gente está agora na linha vermelha, né? Tava até um pouquinho abaixo, tava na verdade bem abaixo, tava de 4 e pouco e foi até... Ah não, desculpa, isso aqui foi a última Altcoin Season em NEO. O que aconteceu nela? Vocês veem, é potencial, é absurdo, né? A moeda saiu ali de 3, 4 dólares, foi buscar 140 dólares. Mas o que eu queria mostrar era a explosãozinha do ano passado. Tem uma viajada aqui. Julho de 23. Tô com sono já, né, gente? Foi aqui. Chegou a 20 e poucos dólares no final do ano passado. Aqui, ó. Chegou a... tô devagar. Vão dormir. Mas basicamente, ó, teve a primeira virada aqui em julho do ano passado, não conseguiu, ainda veio buscar mais. E quem comprou nessa viradinha daqui, comprou PEP a 8 dólares e levou até 25 dólares, praticamente 3 vezes. O que estava acontecendo aqui nos 25 dólares? Justamente a virada para baixo, indicando a correção de PEP para esse ano. Tivemos aqui uma chance em março, abril desse ano, em que que NEO saiu ali de 4,30, foi até 8 e pouco, 100% de valorização. Então eu estou esperando, enfim, que NEO seja mais uma que vai explodir. E vou fechar com Ethena aqui, no semanal também, ainda teria margem para corrigir um pouco mais antes de explodir. E no diário também, ó, Ethena, como eu mostrei no começo do vídeo, entrando numa correçãozinha curta, mas em geral é isso. Bitcoin tá bonito demais, Bitcoin aqui manda no mercado. E esse aqui é o gráfico diário de Bitcoin. A gente pode até ter uma correçãozinha de leve essa semana, mas o que manda no mercado e que me deixa tranquilo, que pode deixar todo mundo tranquilo, é esse Stochastic RSI aqui no semanal, fazendo lindamente o caminho dessa projeção em vermelho que eu fiz aqui. É possível que seja até mais rápido. Saúde, Lulu. É possível que seja até mais rápido e que a gente tenha o time high, quem sabe, ainda esse mês, iniciozinho de outubro. Vamos com tudo, October começou, vem aí Moonvember e depois Pumpsember. É isso aí. October, Moonvember e Pumpsember. Acho que é isso. Mas é isso, rapaziada. Estamos no quarto trimestre, melhor momento para se estar em cripto no ano, e o que o nosso gráfico para chimpanzé está mostrando é que tá tudo calmo. No médio prazo tá tudo calmo.
Quem não está alavancado demais, está tranquilo. E pode esperar que em algum momento aí, nesse próximo mês ou nos próximos 2 meses, vem a grande explosão e vai sair todo mundo felizão. Boa semana a todos.